os cânticos. Deus Supremo és. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus Supremo és. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
Por gentileza. Amém. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Que o nosso louvor, Pai, chegue perfeito às Tuas narinas, Pai. Pois sabemos que nós somos falhos, Pai. Mas nós louvamos especialmente para Ti, ó Deus. Deus, seja conosco, seja com o pregador, Pai. Esteja aqui presente em nosso meio, Senhor. Que nós possamos, Senhor, oferecer o nosso perfeito louvor a Ti, Pai. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e unidos em família, Pai, para Te adorar e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Pai, é assim que eu Te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, Alex? Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos com um único propósito: cada vez mais aprendermos sobre a palavra do Senhor. E mais uma vez Deus me confiou, né, a condução dos trabalhos dessa noite, do estudo da sua palavra. É muito bom ver aqui, né, os rostos dos irmãos queridos, amados, reverendo Antonino e tantos outros, né? Aqui eu não, garanto que eu não cito 4, que eu sou ruim de nome, né, Jane? Aí eu vou chamar nome errado aqui, não dá certo não. Meus queridos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, a carta de João, a visão, a revelação de João.
dada por Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, vamos ler apenas 5 versos. Apocalipse 20, dos versos 11 ao verso 15. Mesmo assentados, mais reverentemente, ou melhor, aqueles que quiserem ficar em pé para até descansar um pouco, fiquem à vontade. Aqueles que não puderem, fiquem assentados. Bom, a palavra de Deus, a partir do verso 11, diz assim, Apocalipse 20, a partir do 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, plural. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que Deus nos abençoe e que sua palavra tenha guarida em nossos corações e em nossas mentes. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, estamos aqui mais uma vez para sermos servos e sermos fiéis à tua palavra, mas para isso precisamos da ajuda do teu Santo Espírito. Oramos pelo nosso pastor, pela sua esposa, que estão ausentes, estão visitando seus familiares. Guarda-os de todo mal e traze-os de volta conforme tu os levaste. Que ele volte logo para dar continuidade ao seu ministério. Mas nesse momento, Senhor, ilumina a mim e a todos meus irmãos, abrindo nossas mentes e corações para que possamos entender o que tem a nos falar esta noite. É assim que nós te oramos com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou confessar uma coisa a vocês. Quando eu lia esse trecho ou texto, há algum tempo, deixa eu mandar alguma aguinha para soltar a língua, né? Há algum tempo, eu ficava meio apavorado. Porque duas coisas me vinham à mente que eu tenho temor. Uma ainda tenho, a outra não. Era o seguinte, tem uma doença chamada catalepsia. Estou errado, doutor? Estou não, né? Catalepsia. É aquela doença que todo mundo diz, morreu, enterra e o cabo dentro do caixão abre os olhos. Pelo amor de Deus. Ainda eu tenho medo, ainda questiono se vou deixar me enterrar ou se vou me queimar. Mas isso é outra conversa, não é para a hora não. Outra coisa, e essa eu também tinha medo e foi resolvido, graças a Deus. E se vocês tiverem também, ou já pensaram nisso, se Deus quiser, nós vamos sair aqui vitoriosos, porque essa eu me livrei. E tem tudo a ver com o texto de hoje. O texto é claro, não tem nenhuma dificuldade, não é porque é Apocalipse que ele deixa de se revelar. O texto é claro, todo mundo que leu o texto ou prestou atenção, o texto está falando sobre o quê? O dia do julgamento final. Aí é que está o problema. Eu pensava comigo, imagine como nós lemos, no dia do julgamento final, na frente de todo mundo, Satanás dizia, abre o telão aí da vida dele. Aí passava o filme da minha vida, Vitinho. Todo mundo vendo o que eu fiz, desde o primeiro momento que eu abri esses belos olhinhos, que enxergam tudo agora, né? Operado de 2 cataratas, até o dia que eu os fechei.
todo o filme da minha vida. Chegou quando eu penso, não sai só não, porque já passou o medo, né? Mas era para sair. E depois, me defrontando com esse texto, graças a Deus eu me livrei desse problema. E nós vamos ver o motivo que a Bíblia falou ao meu coração, que hoje eu tenho tranquilidade. Vamos analisar o texto. Eu peço aos irmãos que continuem nesse texto, Apocalipse 20, verso 11 até o 15, aberto, porque eu vou discorrer, eu não sou Champlin, mas vou ler verso por verso, e vamos tentar dar uma comentada rápida, não é? Para nós chegarmos aí a uma certa conclusão, não é? Bom, o texto começa no verso 11. E todo o texto, ele traz, né, sobre o julgamento final, alguns pontos importantíssimos que nós devemos levar em consideração e considerarmos. Veja bem, no verso 11, né, e é bom refletir e também já avisar, né, relembrar os irmãos que todos sabem que a carta ao Apocalipse ela foi escrita pelo apóstolo João, chamado discípulo do coração de Jesus, e essa revelação foi dada a João pelo próprio Jesus, não é? Então João teve uma visão, e nessa visão, a partir do verso 11, né, nós temos 3 revelações bastante significativas. Veja aí no verso 1, né, eu não vou ler. João teve a visão de um trono branco, e sobre o trono se assentava o rei do universo. Foi a visão que João trouxe. Queridos, olha, veja bem, Apocalipse ela é uma carta muito misteriosa, mas desse mistério total, se nós tivéssemos uma aproximação pequena com o Antigo Testamento, de 90 baixava pelo menos para 80. Porque a maioria dos termos que para nós são misteriosos, estão todos revelados no Antigo Testamento. Repare bem, um trono. Quando eu vou para o Velho Testamento, qual é o significado do trono? Estão lembrados da história de José? Quando o faraó chamou José, depois dele interpretar os sonhos, né? Aí chamou todo o povo do Egito na frente de José e disse: povo, olhe, esse aqui é José. Vocês têm que respeitar José em todos os lugares do Egito. Onde José estiver, olha, tanto faz estar José como o faraó. É a mesma pessoa, o poder é o mesmo. Agora José só tem uma coisa: eu só vou ser superior a você quando eu estiver assentado no trono. É a ideia do texto. Quando diz que João teve a visão que viu o rei sentado no trono, tem esse significado. Ele está superior a tudo e superior a todos. E o branco que vem completar tem o significado de quê? De honra, de pureza, de justiça, de lealdade, ou seja, intocável quanto a ser perfeito. É esse o significado, um trono branco e aquele que nele se assenta, ou seja, o rei, maiúsculo R, dos reis, R pequeno, não é? O rei dos reis. Ainda no verso 11, tem outro texto que diz assim, né? No mesmo verso, né? Outra frasezinha. Fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que é que isso quer dizer? Ora, quando diz assim, a terra e o céu, que estavam na presença do Rei eterno, poderoso, e eles fogem, isso quer dizer o quê? Que eles estavam o quê? Temerosos. Se foge é porque diz, eu não posso fazer nada mais que o céu e a terra até agora ainda fazem tudo contra esse rei, mas naquele momento eles vão o quê? Fugir da presença do rei. E diz, continua o texto, e não se achou lugar para eles, ou seja, além deles fugirem, eles não tiveram aonde se esconder.
Isso representa o quê? Que eles deixaram de ter significado dentro do contexto. Não tem mais lugar nem para céu, nem para a terra. O lugar agora só tem um, que é o quê? O rei que está assentado no trono. Então agora nós vamos para o verso 12. Né? A visão, um trono branco, um rei. Céu e terra fogem. Em continuidade, João tem a seguinte visão: todos os mortos, todos, sem exceção, são ressuscitados, ou serão ressuscitados. E depois desse ato, todos os mortos ressuscitados se porão em pé à frente do trono. Todos os mortos serão ressuscitados. Isso quer dizer o quê? Que não vai ficar um. Só não vai ressuscitar aquele que estiver vivo com a volta de Cristo. Mas seja aonde estiverem, aonde morreram, não importa, todos eles vão ser ressuscitados. E assim que forem ressurretos, vão estar o quê? À frente, em pé, em respeito ao Rei dos Reis, o Rei do Universo. Mas depois que todos os mortos são ressuscitados, ficam em pé à frente do trono, aí João continua tendo a visão e diz que, atenção para isso aí, se abriram livros, plural, biblioteca. Um monte, na linguagem nossa, né? Um monte de livros, um monte. Incontáveis livros foram abertos. Ainda na visão, João disse, mas espera aí, foi aberto também um único livro. Um único. E o livro, esse livro, ele é tão especial que ele recebe um nome especial. Coisa especial recebe nome especial. E qual é o nome que foi dado a esse livro? O livro da vida. Então vejam, todos ressuscitaram, todos em pé, frente ao Rei dos Reis. Abre-se uma coleção de livros e somente um único livro, o livro da vida, é aberto. Ainda nesse mesmo versículo, não é? Diz o seguinte, que após se abrir os livros e o livro, que todos os mortos foram julgados segundo as suas obras. Repito, mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme o que se achava, aonde? Nos plural, livros. Todos os mortos, grave essa palavra, mortos, foram julgados pelas suas obras, pelo que estava escrito naqueles livros, E assim termina o capítulo 12, e nós vamos agora entrar no verso 13, certo? O verso 13, quem leu, ou está lendo, né, ouviu com cuidado, viu que é uma mera repetição do verso 12. Não é? Até tem alguém que diz, rapaz, será que o cara aqui foi o cola-copia, né? Que ele enganou-se e tal, aí não pôde apagar, ele mudou algumas palavrinhas, né? Queridos, é o seguinte, eu vou chamar de costume, certo? A Bíblia tem um costume. Esse costume ele é bem mais realçado no Antigo Testamento. É o seguinte, vou dar um exemplo. Você pega a sua Bíblia, para não ter erro de abrir, né? Abre Gênesis capítulo 1, ninguém erra, né? Basta mudar a capa que já está lá, né? Gênesis capítulo 1. Aí você lê o capítulo 1. Deus criou isso, Deus criou aquilo, tal, todas as coisas. E termina o capítulo 1. Aí quando entra no capítulo 2, a história volta.
ao ponto de muitos doutores dizer que aquilo ali foi colocado, enxertado, que não foi Moisés lá, aquela confusão que não é o momento, mas só para mostrar a vocês a importância, né? Então no capítulo 2 ele começa a narrar a criação, só que é uma coisa, não é toda a criação. O foco do capítulo 2 é especificamente a criação do homem. O foco é o homem. Então ele dá no capítulo 1 o desenvolvimento, ele narra toda a criação. No capítulo 2 ele volta especificamente para narrar o quê? O homem. Por quê? Porque o homem, dentro da criação, é o que existe de mais importante. Sou eu que estou dizendo? Não, o próprio Deus. Primeiro dia, bom. Segundo dia ele pulou. E a gente sabe por quê, né? Águas, dividiu águas de águas, negócio de dilúvio, não tem. Segundo dia não tem bom. Mas terceiro dia é bom, quarto dia é bom, quinto dia é bom. Quando chega no sexto dia que ele cria o homem, o que é que ele diz? Muito bom. Então o homem é especial. Então a criação do homem teria que ser chamado a atenção. Aí ele narra no capítulo 1, no capítulo 2 ele volta para focar, ampliar a criação do homem. A mesma coisa é aqui na revelação de Cristo para João. Esse capítulo 12, ele era importante, tão importante que o capítulo 13 volta a dizer novamente que todos irão ressuscitar, estejam onde estiverem, independente da sua condição corpórea ou espiritual. Esse foco, todos vão ressuscitar. Todos os mortos irão ressuscitar. Ah, mas ele morreu queimado, torrado, vai ressuscitar. Mas ele está sem corpo, meu amigo, vai ressuscitar. Se ele estava com o corpo queimado ou não queimado, isso é problema de Deus. A Bíblia diz que ele vai ressuscitar. E além disso, outra coisa importantíssima é essa, que todos os mortos serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Aí tem uma coisa importantíssima que muitas vezes, ou falam mesmo conscientemente, né, ou então esquecem o seguinte, né? Quando diz assim, que todos serão julgados, um por um, segundo a sua obra, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ninguém vai ficar sem julgamento, certo? E outra coisa, julgado segundo as obras, cabe ali aquele pedacinho. Como é que Deus bota uma pessoa no céu? Como é que Deus bota uma pessoa no inferno? Rapaz, a Bíblia diz que ele bota no céu. Mas como é que a pessoa vai para o inferno? Está aqui dizendo. Não é Deus que bota, não. Deus não bota ninguém no inferno. A Bíblia está dizendo que os mortos, eles vão ser julgados, se vão ou não para o céu, de acordo com as suas obras. Então é o que eu digo. A pessoa para ir para o céu vai pelas mãos de Jesus Cristo. Mão, traduzam aí, sacrifício, mérito, sinônimo. Agora, o morto, estou chamando bem atenção para a palavra morto. O morto, ele vai para o céu pelos seus próprios pés. Oh, perdão, céu não, errei, para o inferno, com os seus próprios pés. Porque ele vai segundo as suas obras. Vamos continuar? Palavra do Senhor. O verso 14 diz o seguinte, né? Já é dessa epígrafe aqui, já é praticamente o contexto final, né? A morte e o inferno, verso 14, foram lançados para dentro do lago de fogo, e que, aí dá um nome, o lago de fogo passa a ser chamado de segunda morte. Então veja que aqui, nesse momento, o verso 14,
ele se refere aos seres não humanos. A morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo, né? E esse lago recebe o nome de segunda morte. E fecha João a visão com o seguinte verso, o verso 15. João viu que se algum ser humano que estivesse presente no tribunal não fosse achado inscrito, estão lembrados do livro do singular? No livro da vida, esse seria lançado para dentro do lago do fogo. Ou seja, se o nome da pessoa que foi julgada não tiver dentro do livro da vida, único, exclusivo, ele vai ser lançado juntamente com a morte e o inferno no lago do fogo. Então essa foi a revelação que João teve, né? Mas e o medo? Por que eu deixei de ter medo de ter telão na minha vida? Por causa do seguinte, né? Repare bem. Querido, olha, veja bem, se nós pararmos um pouco e ponderarmos com atenção em tudo que foi dito até agora, fica uma dúvida no ar. Fica uma dúvida no ar. Porque nós vimos o quê? Nós lemos, falamos e dissemos que todos os mortos serão julgados de acordo com as suas obras. Contudo, a Bíblia também nos afirma o seguinte. Jesus fala lá no livro, no Evangelho de João, quem nele crê não é, perdão, Jesus não fala, não é João, né, que fala, desculpa. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Peraí, aí deu um nó na minha cabeça. Deu um nó. Os mortos, todos, sem exceção, não vão ser julgados segundo a sua obra? Mas a Bíblia, a única regra da minha vida de fé e prática, se não for devia ser, ou deve ser, já e imediatamente, ela diz que quem nele crê, quem em Jesus crê, não é julgado, mas quem não crê, já está julgado. Mas ela não para por aí, tem vários, mas eu peguei esses dois. A Bíblia também diz o seguinte: já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora veja bem, quando Paulo diz já não existe, é no tempo dele, né? Não existirá, não, é naquele momento. Então, 2 versos, bastava um, né? Bastava uma vírgula, se fosse uma boia de salvamento, né? Diz que eu não vou ser julgado. E agora eu penso, realmente o texto ele falou em julgar morto, julgar morto, né? Eu sou, humanamente falando, se eu tiver morrido nesse tempo, for ressuscitar, né? Eu também estava dentro dos mortos. Não é isso? Então, queridos, veja bem, vamos continuar aqui pensando um pouquinho, né? Pelo que foi dito por esses 2 versos, nós podemos afirmar que naquele julgamento final, nós, justificados em Cristo, não vamos ser julgados. Não é o que a Bíblia diz? Ela diz que todos os mortos vão ser julgados. Mas ao mesmo tempo ela diz que os justificados em Cristo não vão ser julgados. Agora vamos parar e vamos ver de Gênesis a Apocalipse. Que a Bíblia não se estuda por pedaços, se estuda como um todo. Queridos, nós já fomos, antes do dia final, julgados. Nós fomos julgados em Cristo, quando Ele subiu àquela cruz
e morreu pelos nossos pecados. Eu sempre, quando tenho a oportunidade, de uma maneira bem rápida, eu digo isso. A Bíblia ela é fiel, porque a palavra de Deus, ela testifica a sua fidelidade em todos os pontos, em todos os momentos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, se você morre é porque você tem o quê? Pecado. É por isso que todos nós morremos. Porque nós todos somos pecadores. Vamos aqui ao extremo. Mas olha, vocês me conhecem, eu sou um santo. Desde que eu nasci eu não cometi nenhum pecado. Aí vocês, realmente, presbítero, você é mesmo, já vi isso? Não, viu não. Aí chega um e diz, ei, e o de Adão? Porque, meus irmãos, veja bem, o critério do pecado, ele é um critério jurídico. Ele não é um critério pessoa física, não, ele é um critério jurídico. É isso que a gente tem que entender, é isso que a Bíblia nos ensina. Deus, no momento que Ele criou o homem, Ele criou um representante do homem, na carne. Isso quem testifica é o próprio Paulo, que diz, o pecado entrou por um. Ué, e Eva não pecou? Então pronto, o pecado entrou por Eva. Não, mas entrou, peraí, a Bíblia diz que o pecado entrou por um, não pode ser dois. Não é aquele negócio de casou é 2 em 1, não, isso não existe não. Aí diz, e o pecado saiu por um. O pecado entrou por um, o pecado saiu por um. Adão, representante na carne. Cristo, representante no Espírito. A Bíblia diz isso. Não é questão de, tu interpretou errado. Não, é literal. Então, se eu não aceito Adão como meu representante federativo para o pecado, eu tenho que manter minha palavra e também não aceitar Cristo como meu Salvador. O meu representante que Deus escolheu para o pecado, não quero não, que eu vou para o inferno, quero não. Agora Jesus eu quero. Que conversa é essa? Não, no mínimo é uma incoerência. É a vontade de Deus, foi Deus que quis assim. Então, se eu não errar, eu vou dizer, eu peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Falei certo, consegui, não é? Certo? O Salmo 51, salvo engano 8, diz assim, antes de nascer, minha mãe me concebeu nem abri os olhos, nem cheguei à existência, já existia o quê? O pecado em mim. Então Cristo, quando sobe naquela cruz e morre, aquela condição só passou a existir porque Cristo juridicamente assumiu todos os nossos pecados. E eu digo mais, quem nos justificou tinha mais pecado, que foi Cristo, para não ficar dúvida. Ele tinha mais pecado do que o maior bandido que você imaginar na face da terra. Porque ele tinha o meu, o teu, o vosso, daquele outro, e todos que o Pai escolheu e os confiou. Nós não fomos julgados, é outra coisa. Que não foi? Foi o pior julgamento, foi o nosso. Um inocente foi morto, e foi morto em morte de cruz. Será porque ia ficar na história, até um símbolo bonito que o pessoal usa no pescoço, nas paredes, né? Será que foi por isso? Eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece, mas às vezes nós somos esquecidos, né? Vocês sabem o que é que representa a morte de cruz? Vá para Deuteronômio,
fica como exercício de casa, que lá está escrito. A morte de cruz, ela tinha um significado. Morrer sob morte de cruz queria dizer o seguinte: rapaz, olha, esse cabo é tão ruim, mas é tão ruim, bote ruim nisso. Não é nem ruim, é ruim. O bicho é ruim. Que na hora da morte, ele não merece nem pisar no chão. Vai morrer suspenso. Essa foi a morte do meu Salvador, do teu Salvador. Agora a gente esquece. Morreu na cruz, tá, meus pecados. Mas a gente não vê o lado dele inocente. Então, minha tela do cinema, quem veio assistir perdeu a viagem. Não vai passar. Né? Perderam tempo. Não vai passar. Porque meu filme já está caduco. Ele passou na frente de toda a humanidade naquela cruz. Quando Cristo estava lá, estendido por mim e por você. Agora, preste atenção. Convenceu, né? Não tenho mais medo de filme. Agora, depois de tudo isso que eu falei, a hora, né? Surge uma pergunta bastante pertinente. Repare mesmo, a pergunta é a seguinte: se nós, que somos justificados em Cristo, não vamos ser julgados, o que é que a gente vai fazer lá no dia do julgamento final? Vamos ser auditório, é? Para anotar e depois vender como notícia? Gente, quando eu digo que a Bíblia tem resposta para tudo, não estou brincando não. Tem. O que é que a Bíblia diz sobre isso, que nós não vamos ser auditório? Segundo Paulo, nós vamos estar presentes naquele tribunal, porque nós vamos julgar os anjos. Parece até brincadeira, né? Está na Bíblia. Pegue sua Bíblia, depois ou agora, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, está lá. Vocês, crentes em Cristo Jesus, vão julgar os anjos. Mas não fica só em Paulo, não. Esse mesmo João que escreveu a carta ao Apocalipse, lá em Apocalipse mesmo, capítulo 22, verso 12, ele diz assim: vocês vão, esse começo é meu, né? Vocês vão estar presentes lá, sabe para quê? Porque vocês vão receber das mãos do próprio Rei, do próprio Jesus, o seu galardão. Então todos na face da terra vão ressuscitar, vão ficar perante o trono, vão presenciar o julgamento. Depois de acabar o julgamento, aí agora chegou a vez de quê? Dos que já foram julgados. Porque nós fomos julgados primeiro do que os ímpios. Fomos julgados em Cristo. Cristo, o primogênito. Sabe o que isso quer dizer? O significado disso tem tudo a ver com a ressurreição. Sabe por que ele é o primogênito do Pai? Nós não somos filhos ou não? Ou não somos filhos? Nós fomos adotados? Em cartório. E sabe quem assinou a nossa certidão de adoção? O Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é que assinou lá. Espírito Santo. E o selo. Então, ele é chamado de primogênito porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas, presbítero, peraí, aí desculpe. E o filho da viúva de Serapta, de Elias, não ressuscitou? Ressuscitou. Olha, presbítero, aí o outro lá atrás. Não, peraí, presbítero, e Lázaro, lá em João 11? Ressuscitou? Ressuscitou. E agora, presbítero? Então ele não foi o primeiro. Eu digo, onde é que está Lázaro? Onde é que está o filho da viúva de Serapta? Essa ressurreição de seu primogênito
E nós, como irmãos, iremos atrás dele. Depois, no caso, atrás que eu digo é depois. Nós não vamos ser o primeiro. Mas a nossa ressurreição, ela é eterna. Não vamos jamais morrer. Agora, só que a morte aí, ela vai mudar o significado, né? Morte corporal, física e morte espiritual. Vamos já chegar lá. Ok? Mas, querido, veja bem. Todo mundo está com a visão na cabeça. Vamos já encerrar daqui mais 2 horas, né? Então, vamos dar assim um resumo. A visão, né? Como é que vai ser, segundo a visão de João? Jesus vem, volta, aí se senta no seu trono puro. Todos os mortos, sem exceção, ressuscitam. Quando essa terrinha que faz a gente tanto sofrer, quando vê que tem tanto poder, né? Você vê aí agora, é porque fulano tem poder, porque não sei o que é poderoso, não sei o que. Não é assim que a gente vê todo dia, né? O exército mal do mundo, aí Deus manda uma Covid, bota todo mundo de joelho, mas isso é um exemplo à parte, né? Vamos continuar. Então, como é que isso vai acontecer? Vocês estão lembrados que depois que todo mundo é ressuscitado, todo mundo está presente à frente, aí se abre o quê? Livros. Não é isso que diz o texto? Depois que esses livros são abertos, se abre o quê? O livro. E os mortos, todos os mortos, vão ser o quê? Julgados pelos livros. Plural. Estou falando em mortos. Mortos. Todos nós somos. Ímpio e nós, todo mundo é morto. Aí o que acontece? Uma persona chega lá, Antonino, reverendo Antonino, tem reverendo não, que aqui no céu todo mundo é igual. Brincadeira, gente, né? Para ninguém dormir. Certo? Me diga uma coisa, vamos para a lógica. Você tem uma biblioteca de livros. A Bíblia diz lá no verso 15 que quem está aqui no livro da vida não vai ser jogado no lago do inferno. Aí qual é o melhor? A gente procurar o nome de Antonino logo nos livros ou no livro da vida, que é um só? Ora, que pergunta boba, né? Eu ofendi, dessa vez eu ofendi, né? Vamos para o livro da vida. Aí quando ela vai lá, como é? Antonino, com H? Não, é com A. Antonino. Antonino, esposo de... tá aqui. Não vai ser lançado no lago do fogo. É ou não é? Porque o nome dele está o quê? No livro da vida. Não tem julgamento. Está aqui o nome dele, já foi julgado. Então não pode ser julgado 2 vezes. Os homens que são perversos não julgam o próximo 2 vezes pelo mesmo crime? Porque aqui, entendeu? Imagina um Deus justo. Aí fulano de tal, vamos chamar o nome aqui em alemão, né? Zakarakev, né? Aí o cara chama lá o nome, japonês parece, né? Aí ele vai no livro da vida, tá não. Aí Satanás se levanta rindo. Eita, pega aí o nome dele no livro, aí acha lá o nome do cara. Aí tá lá os pecados do cara todinho. Aí vai ser julgado de acordo com o que tem naquele livro. É assim, queridos, que vai acontecer. Essa foi a visão que João teve, né? Então, não tem eu, nem vocês, se tiver, eu acredito que não, né? É medo mais de filme. Não. O filme já passou com a minha vida, só que tinha uma pessoa me representando. Deus é tão bom que nem me colocou para me representar. Botou o filho dele, botou ele próprio encarnado. Agora vejam bem, né? Nós vamos estar presentes ali para julgar os anjos, segundo diz Paulo. Não pergunto como, que eu não sei. Né? Até porque, primeiro, vamos ser sinceros, né? Do jeito que a gente não merece julgar ninguém. É ou não é? A gente não merece julgar ninguém. Mas Deus quer, a gente vai julgar. E segundo, receber o galardão. Então são 2 coisas para terminar que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A primeira coisa é o lago do fogo, que é a segunda morte.
Por quê? Por causa do seguinte: nós, justificados em Cristo, vamos morrer uma vez. Estou falando em morte. Vamos morrer uma vez, que é a morte física. Cristo assumiu o nosso pecado, nós somos o quê? Inocentes. Tanto é que nem pelo tribunal vamos passar, porque nós já passamos com a morte dele. Certo? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós que somos em Cristo, nós estamos seguros, não vamos passar para o lago do fogo. Como é que o lago do fogo é chamado, hein? Segunda morte. Aí eu pergunto como jovem, caiu a ficha? Então nós, filhos de Deus, justificados em Cristo, não vamos passar, caiu pela segunda morte. Agora, aos ímpios, aqueles que são julgados segundo suas belas obras, eles não estão no livro da vida, eles estão nos livros de coleção. Então eles vão ser jogados, verso 15, no lago de fogo. Segunda morte. Aí chega John Owen, né, um puritano, e escreve o seguinte livro, A Morte da Morte na Morte de Cruz. E ele diz o seguinte: todos morremos, sejam justificados ou ímpios, morte física. Agora, tem morte para a vida? Está aqui, somos nós. E tem morte para a morte. E quando acaba tudo isso, Jesus vai nos chamar, vai nos entregar o nosso galardão. E depois, o que é que vai acontecer? Estão vendo isso aqui? Estão vendo aqui na minha frente essa mesa? Com esse pão e com esse vinho? Vamos para o banquete do Cordeiro. E nós que somos justificados em Cristo, quando Ele passou por aqui como homem, que ainda o é, se você pensa em Cristo como um espíritozinho, está totalmente errado. Ele está em corpo glorificado, à destra do Pai. Então, Ele deixou isso aqui para nós treinarmos, para quando chegar naquele dia do banquete maravilhoso, com todos os irmãos dessa família maravilhosa, chamada Família da Aliança, nós já sabemos o que é comunhão com o nosso Rei, com o nosso Salvador. E como nós somos bons alunos, bons discípulos, eu convido agora o reverendo Antonini para tomar a palavra e dirigir um prenúncio das bodas do Cordeiro. Queridos, que Deus abençoe e que nos guarde, certo? Enquanto você vem, eu oro, que se eu não orar, não fiz nada. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por esse povo que eu faço parte maravilhoso, que é o povo da aliança, aquele que tu conquistaste com o teu sangue. E com o teu sangue tu nos segura, para que nós possamos chegar no final da nossa jornada e até dizermos como Paulo, né? Guardei a fé, o Senhor me segurou, o Senhor me guardou, e aqui nós estaremos, por meio de Cristo Jesus, na tua presença. Obrigado por tudo. Nos dá um resto de noite em paz, na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os nossos pecados em Cristo, te oramos, amém.